Olá, muito boa noite. No ar o Jornal 10, vamos às manchetes. Arrancou o novo ano parlamentar com o pedido de união dos parlamentares. Mau ano agrícola, o Governo garante solução para este problema e pede que não se politize este problema. Cabo Verde registra em 2017 o maior número de casos de paludismo em quase 30 anos. Tribunal na Guiné impede o uso de nome e símbolo do PAIGC por dissidentes. Pyongyang acusa Japão de preparar nova invasão à Península Coreana. EUA com bombardeiros nucleares em alerta 24 horas. Seja bem-vindo ao Jornal 10, a começar com notícias nacionais. Comemorou-se esta segunda-feira, na cidade da Praia, os 25 anos da Constituição da República de Cabo Verde. Em sessão solene, os partidos políticos engrandeceram esta data e o percurso feito até hoje com esta Constituição Democrática, entretanto, partilham da opinião de que é necessário um melhor cumprimento das normas que regem na Constituição. A Carta Magna foi de extrema importância para a evolução da democracia em Cabo Verde. Durante 25 anos, a Constituição da República sofreu várias alterações com o intuito de melhorar cada vez mais as normas que regem na Constituição, garantiram os partidos políticos. O MPD chama atenção para a necessidade de adaptar a Constituição às novas evoluções da sociedade. Enquanto sujeitos parlamentares, não podemos perder de vista esta nossa responsabilidade fundamental de adaptar a nossa Constituição para que respondamos com dignidade, humildade e nobreza de espírito aos desígnios que o povo cabo-verdiano colocou e em relação aos quais nos deu o mandato enquanto deputados da nação. Urge, pois, divulgar a nossa Constituição a todos os níveis. O PAICV faz um balanço positivo dos resultados conseguidos. Entretanto, a sua líder, Janira Alfaro Almada, exige mais cumprimento da Constituição por parte do Governo. Com efeito, a violação deste direito ou o não cumprimento deste dever tem sido cada vez mais sistemáticos e de forma indisfarçada e até despoderada, escudando-se a maioria e o Governo num hipotético segredo do negócio, só permitido a negócios pessoais ou particulares e liminarmente rejeitados nos negócios públicos ou de interesse público. Cumprir a Constituição não é compatível com relacionamentos entre os órgãos de soberania que não sejam na base da complementaridade, da lealdade, da transparência e da boa-fé. Cumprir a Constituição não é compatível com a limitação da liberdade dos cidadãos, com a discriminação das pessoas. Para a UCID, há um leque de exigências para a sociedade que os políticos não têm tido a capacidade de responder atempadamente, sobretudo no que tange às questões económicas, sociais e políticas. Para o seu presidente, a Constituição da República dá vários direitos que ainda não são cumpridos na sua integridade. A Constituição da República de Cabo Verde dá-nos um leque enorme de direitos que, infelizmente, ainda estamos muito aquém de as poder cumprir na íntegra. Peço aos governantes, peço aos políticos cabo-verdianos, aos responsáveis das instituições, aos tribunais, todos eles, para que juntos façamos um esforço titânico para que o cidadão comum, aquele que precisa diariamente de ver a Constituição a ser cumprida, para que deem-nos a razão de sermos políticos. A Constituição da República completou 25 anos no dia 25 de setembro do corrente ano. Esta é a primeira vez que o Parlamento assinala o aniversário da Constituição da República com uma sessão solene especial.
A Constituição da República surgiu num contexto de mudanças globais e conseguiu várias conquistas, garante o Presidente da República, mas salienta que é necessário cultivar mais no seio juvenil os preceitos da Constituição. Por sua vez, o Presidente da Assembleia Nacional afirma que a Constituição permitiu a construção de um verdadeiro Estado democrático que tem desenvolvido, sobretudo, a nível económico. A melhor defesa da Lei Magna de Cabo Verde passa pela criação e consolidação de uma cultura da Constituição, garante o Presidente da República. O mesmo salienta que os jovens merecem uma atenção especial nesta matéria para que possam entender da forma clara os fundamentos e os preceitos da Constituição. A defesa e a explicação dos fundamentos e dos preceitos constitucionais são muito importantes. Mas a adoção de medidas que possam ajudá-los a entender de forma clara as razões pelas quais as soluções poderão, por vezes, tardar, terão um grande impacto nessa direção. Não tenho dúvidas de que um dos nossos principais desafios, para além do constante aperfeiçoamento das estruturas que dão corpo à Constituição, de modo a aprofundar e alargar a nossa jovem democracia, é a motivação da juventude. No que se refere aos direitos, liberdades e garantias individuais e aos da participação política, os avanços são positivos, mas no que toca aos direitos e deveres económicos, sociais e culturais, as limitações permanecem muito acentuadas, fatores que merecem ser debatidas, segundo o chefe da nação. Assim, entendo que seria necessário um debate no sentido de se avaliar em que medida a persistência ou mesmo o aprofundamento de desigualdades sociais e regionais devem ser debitados apenas a essa falta de recursos, ou se também a fatores outros que deveriam ser identificados e, se possível, combatidos. E temos de reconhecer que os sucessivos governos nem sempre têm desenvolvido de forma sistemática esse tipo de políticas, sendo fundamental que se sinta que medidas efetivas nessa direção estão sendo adotadas. Por seu lado, o Presidente da Assembleia Nacional garantiu que a Constituição da República contribuiu muito para o fortalecimento da economia cabo-verdiana, tendo o PIB multiplicado praticamente 7 vezes. O Produto Interno Bruto, per capita, aumentou 4 vezes, passando de $900 por ano para $3.600 anuais. Massificamos a educação básica e secundária e a formação superior no país ultrapassou a formação no exterior. No setor da saúde conhecemos avanços substanciais, com a cobertura nacional em termos de cuidados básicos. A esperança de vida à nascença passou de 62 anos em 1992 para 75 anos em 2014. A mortalidade infantil baixou de 60 por 1000 para 20 por 1000 no mesmo período. Desde a sua aprovação à presente data, a Constituição da República já passou por 2 revisões ordinárias, uma em 1999 e a mais recente em maio de 2010. O Ministro das Finanças, Olavo Correia, escreveu na sua página oficial do Facebook que o Conselho de Administração do Banco Africano de Desenvolvimento, BAD, aprovou a concessão a Cabo Verde de uma ajuda orçamental de 20 milhões de euros para 2018. Segundo Olavo Correia, estes 20 milhões de euros são importantes para o reforço à implementação das políticas e reformas que o Governo tem em andamento e como também um importante passo para chegar ao patamar de desenvolvimento pretendido. Recorde-se que o Orçamento do Estado para 2018 está estimado em cerca de 61 milhões de contos. Para aquele governante, este orçamento vai permitir um crescimento económico de 5,5%, com um déficit de 3,1%. De acordo com o jornal La Semana, Olavo Correia adiantou que os 61 milhões de contos é o valor de despesas que se acredita serem necessárias para provocar a ruptura na economia cabo-verdiana. O governante conclui dizendo que o Executivo está a criar as condições base para que as empresas possam ter margem para inovar e reforçar as bases para a expansão dos seus negócios de modo a gerar emprego e rendimento.
Arrancou hoje o ano parlamentar. O partido que sustenta o governo, o MPD, apresentou uma declaração política sobre o mau ano agrícola, pedindo a união de todos os parlamentares. Num momento como este, o PAICV e o CID dizem que esta declaração política é como colocar travão aos partidos da oposição. Nesta declaração política apresentada pelo deputado Carlos Monteiro, o partido que sustenta o governo diz que não é assim que se faz a política, que é preciso a união de todos os parlamentares num momento conturbado como este. Para este deputado, o governo tem estado a fazer o possível para fazer face a esta situação de mau ano agrícola. Nossa declaração política basicamente vai no sentido do reforço da união nacional em torno do grande problema que é esta seca que está previsto para vir a acontecer neste ano 2017-2018. Não é? Como todos sabemos, o nível pluviométrico foi muito baixo. Cabo Verde mais uma vez está em mãos com este problema. Já sabemos que ainda não temos as resiliências necessárias no país para aguentar portanto, o mau ano agrícola, e nós fizemos uma declaração política para apelar a todas as forças nacionais, todos os partidos políticos, todas as ONGs e principalmente os nossos parceiros no sentido da união, no sentido de conseguirmos colmatar este problema. Para a OCID, esta é a forma que o governo encontrou de fugir das suas responsabilidades e colocar um travão aos partidos da oposição. António Monteiro afirma que já é a altura do governo recorrer a um fundo para poder ajudar os cabo-verdianos num caso como este. Para nós a solução é ter um fundo permanente de catástrofe, para em caso dessas situações poder-se socorrer deste fundo e atender as pessoas no momento certo. Eu penso que esta é uma forma que o MPD e o próprio governo têm de querer condicionar quer o CID, quer o PAICV. Porque, repare, é responsabilidade dos deputados e da própria sociedade civil exigir ao governo, neste caso do MPD, a resolução destes problemas. E não se pode querer pôr algum travão no deputado A, B ou C da oposição, porque nesta Casa Parlamentar ou através da comunicação social levantar os problemas que existem no país. O PAICV partilha da mesma opinião, dizendo que o MPD ainda não se tocou que está no governo. José Sanches afirma que todos os cabo-verdianos querem uma solução do Executivo face a esta situação e não para que o governo venha pedir solidariedade, uma vez que foi eleito para trazer soluções. O PAICV vê esta declaração política apenas como mais um momento para disfarçar o problema. Porque o problema é a efetivação das medidas para a resolução, para a mitigação do mau ano agrícola no campo onde isto faz falta. Porque repara, se nós temos um governo que tardiamente anunciou o mau ano agrícola como uma fatalidade, porque o ministro disse um dia que estávamos perante um ano ainda que não tinha problemas e 3 dias depois veio anunciar que de facto o ano era de calamidade em termos agrícolas. Pelo que neste momento, para o mundo rural, até para a cidade, porque os efeitos do mau ano agrícola não se faz só no campo. Também a cidade sofre as consequências com os produtos que chegam ao mercado e até com outras necessidades que nós temos. Mas para o mundo rural, o que eles querem não é só uma declaração política, o que eles querem é uma ação do governo, saber quando é que isto começa. Quando é que vão receber, onde é que vão receber e o plano emergencial também para a questão do emprego público. Durante esta sessão de abertura do ano parlamentar, falou-se também das barragens defeituosas que trouxeram muitos prejuízos às famílias do arquipélago com muito dinheiro gasto. Debruçou-se também sobre a promessa não cumprida por este governo em atribuir subsídios às famílias dos acidentados do navio Vicente. O Governo também pronunciou-se sobre o mau ano agrícola. O Ministro da Presidência do Conselho de Ministros, Fernando Elísio Freire, reafirma o compromisso do Governo em tudo fazer para resolver esta situação, enquanto o Ministro do Ambiente e Agricultura pede a não politização desta matéria. O Governo é totalmente solidário, sim senhor, com os 43.500 famílias cabo-verdianas que são consideradas famílias agrícolas. Sabemos as dificuldades que neste momento estão a passar. E exatamente por sabermos as dificuldades que estão a passar
que estamos a tomar as medidas aqui anunciadas. Como nós já dissemos, 62% das famílias agrícolas vão passar por situações bastante difíceis. São famílias vulneráveis. O que menos precisam de nós é a politização desta problemática. E nós gostaríamos de fazer um apelo muito forte à oposição e à situação, no sentido de nós gerirmos muito bem esta situação, apelarmos à calma, sabermos controlar efetivamente o stress que toda esta situação gera para podermos, de facto, servir a nossa população. Os efeitos da seca e do mau ano agrícola em Cabo Verde já se fazem sentir e as esperanças de muitas vendedeiras também já não existem. Uma delas é Rosa Lima, que afirmou que daqui a 2 dias Cabo Verde terá escassez de produtos no mercado. Rosa Lina é vendedeira há 30 anos no mercado municipal de São Domingos. É nessa vida que ela se sustenta. E este ano, num cenário diferente, visto que os efeitos da seca e do mau ano agrícola já se fazem sentir. Por isso, para Rosa Lima, daqui a 2 dias, Cabo Verde terá escassez de produtos no mercado. Esse ano próprio, uma chuva que chove. É uma chuva que vem. Produto ainda está daquela água de ano passado. Mas ele 2 dias que está tendo. Mas que preço está já subindo? O preço está tudo alto, ainda está subindo mais. Qual que está mais caro? Tudo coisa está caro. Repolho está caro, tomate está caro, cenoura está caro. Se cai bem próprio de estrangeiro que tem. Segundo a mesma, alguns consumidores já estão a reclamar dos preços. Todavia, os restantes que possuem o poder da compra dizem estar cientes da situação que o país vive no momento. O pior é que as próprias vendedeiras nem sequer ganham o suficiente. Nós ganhamos 20 escuro. O produto está a ficar caro para não dar a comprar na praia. Quem diz que está com ele de fora, de Santiago, de Somara, Piquilhão, não está aí. Esse está bem de outro alguém. Está bem de nós que estamos aí de fora, para não comprar, para não tornar atrás de fora, não está comprando quem que ia tornar compra. Quem que ia tornar compra, não está comprando para não tornar em vende. E é assim que o produto está a ficar caro. Quanto aos preços, a vendedeira garante que ainda não estão exagerados, mas não se comparam aos anos anteriores. Na casa do tomate, quanto que está 1 quilo? 200 escuro. 200. 200. 1 quilo, batata. Batata 180. Batata roça 160. Assim. Cebola 140. Ainda o preço que está exagerado. Mas em 2 dias agora está mais caro. Vamos agora ainda nem ser pouco verde no satoia, mas em 2 dias nada no catoia. Para além do mercado de São Domingos, os preços dos produtos do mercado da praia também já começaram a disparar e podem até aumentar devido à seca e mau ano agrícola. Uma família de Fonte Cabrito, concelho de Santa Catarina, na Ilha do Fogo, perdeu quase todo o seu rebanho numa noite. Devido à ação de cães vadios, um total de 9 cabeças, que vinha sendo uma garantia para o sustento da família, que vive praticamente da pecuária, morreu num espaço de 24 horas. A Câmara Municipal de Santa Catarina diz que já tem um plano para pôr cobro a esses casos, mas não garante apoio à família afetada, uma vez que, segundo avança o Presidente da Câmara, essa situação não faz parte até o momento do plano da idilidade. Sim, eu tenho que criar um cabrito para ajudar na nossa casa, mas não assim, eu tenho que ficar desmobilizado para alguém, o 9 cabrito que cachou mata, ele põe seu corpo, esse meu alguém dentro da sua casa que morre. Por isso que Câmara, do Sapopia, Câmara que analisou o que se passa. Esta é uma cena bem conhecida nas nossas ilhas. Acontece quase sempre. Uma família na Ilha do Fogo amanheceu com a notícia da morte de 9 cabeças de cabrito, vítimas de cães vadios. Esta família foi beneficiada no ano passado com 10 cabritos, fruto de um apoio governamental,
mas numa noite perdeu tudo. Minha mãe, chefe de família, não foi beneficiado 10 cabeças de animal ano passado. Então, trabalhei durante um ano, perder no noite. Cachorro de rua, vadios, largado na rua. Se a justiça tem batido coisa, então o animal que governa te beneficia, que esse animal foi beneficiado no montante de 160 contos para sustentar a família. Então o cachorro mata 9, ele fica tudo na chão. E a situação é que hoje é que só na freguesia de Santa Catarina tem sido acontecido na Turucal, mas nenhuma medida que está sendo tomada. E minha mãe, ele que trabalha, ele é doente, mas mesmo assim ele está fazendo de tudo para que ele cuide de aqueles animais, como ele é de aqueles animais que a ele está sustenta sua família, a nós. Então é uma situação delicada. Esta família pede uma intervenção urgente da Câmara Municipal de Santa Catarina de Fogo para pôr cobro a esta situação. Diz que o mais necessário no momento é um plano para retirar esses cães vadios da cidade. Para o presidente da Câmara Municipal de Santa Catarina de Fogo, Alberto Nunes, a idilidade possui um plano para resolver a situação, já que se deu um prazo para que todos os donos registassem os seus cães, colocando coleiras e retirando-os da rua. E como que o prazo já esgota, nos próximos anos também, mas aquelas pessoas ainda que conseguem fazer o trabalho ali, não medidas de abate de cães. Assim, só que não se aperta ainda a bocadinho com o delegado do Ministério, porque ele tem um enquadramento legal. Há amigos dos animais, associações dos amigos dos animais, e às vezes está luta contra as medidas de abate, pessoas estão a propor questão de castração, já não reúne várias vezes com alguns técnicos que já propõem medidas de... Mas é um processo muito lento mesmo, e é que tem estado chega na nós, e e consequência daquele é esse prejuízo para a família. Questionado sobre que solução tem a Câmara no momento para a família, Nunes avança que por hora não há um plano para esses casos, designado por ele de extremo. Contudo, avança que vai reunir com a sua equipa camarária para ver se há ou não uma possibilidade de se ter uma medida compensatória a esta família. E agora a decisão da Câmara Municipal, que está acontecendo apenas tentando discutir numa reunião da Câmara, não pode hoje, o que é que não pode fazer nesse caso específico, mas tem que partir de uma reunião camarária onde não pode tomar determinadas decisões, para casos específicos. A escapatória é que as autarquias não têm meios para socorrer os pobres, a quem na maioria das vezes aplicam um chega para lá, mesmo quando sacrificadas, prejudicadas pelos ataques de cães famintos, para o qual deviam ter remédios, diga-se solução em tempo útil. Resta saber se vai continuar a defender os caninos que seguem o seu instinto ou responsabilizar-se pelos danos económicos de cada família lisada pela matilha. Os casos de paludismo registados em Cabo Verde desde o início do ano ultrapassam já os 300, mas o número de diagnósticos caiu no mês de outubro, relativamente a setembro, o pior mês do ano, com 132 registros. De acordo com o mais recente relatório epidemiológico do Serviço de Vigilância Integrada de Resposta a Epidemias, desde o início do ano e até 15 de outubro tinham sido registrados em Cabo Verde 316 casos de malária, entre os contraídos localmente importados, em 2 dos quais resultaram em morte. A maioria dos casos foi detectada na cidade da Praia, sendo que os doentes são, na sua maioria, homens com mais de 20 anos. Em outubro foram registrados 34 casos de paludismo, número que contrasta com os 132 detectados em setembro, o pior mês do ano até agora. Nas 2 primeiras semanas do mês
foram registrados uma média de 13 casos por semana, enquanto na terceira semana o número de registros subiu para 20. Em setembro, a média semanal de casos de paludismo registrados atingiu os 26. Apesar da diminuição dos casos, as autoridades mantêm a vigilância e as equipas de pulverização nos bairros com mais casos na cidade da Praia e alertam para o facto de outubro e novembro serem tradicionalmente meses de pico de infecções por paludismo. African Entertainment Awards, o USA 2017, escolheu Gilito Semedo como o melhor produtor-diretor de evento Music Award em África. A edição 2017 do evento, que pretende reforçar e promover a comunidade artística africana, foi realizada no passado sábado, 21 de outubro, em New Jersey, nos Estados Unidos da América. África e manchetes a partir de agora. Nigéria. 3 mulheres bombistas suicidas mataram pelo menos 13 pessoas e feriram 16 outras em ataques em Maiduguri. A Quênia. O país vai repetir as eleições presidenciais esta quinta, apesar dos sinais contraditórios dados pelo líder da oposição Raila Odinga sobre a sua participação. Libéria, há semanas da segunda volta das presidenciais, residentes do bairro pobre de Monrovia afirmam-se esquecidos e prontos a votar pela antiga estrela de futebol George Weah. A Costa de Marfim, o presidente do Parlamento marfinense, Guillaume Soro, está de regresso ao país após 2 meses de ausência e apela ao diálogo e apaziguamento políticos. Nações Unidas, a Organização Mundial de Saúde retira ao presidente do Zimbábue, Mugabe, o título de embaixador de boa vontade, depois das críticas que recebeu de doadores e grupos dos direitos humanos.